de exilado a um filósofo vagabundo. Imagina que você nasce em uma cidade próspera da Grécia Antiga, filho de um banqueiro influente, com todas as oportunidades do mundo à sua disposição. Seu futuro já está traçado, dinheiro, status e uma vida confortável. Agora imagine que de um dia para o outro, tudo isso vira pó. Você não só perde tudo, como é chutado para fora da sua cidade natal como um criminoso. O que você faria? Tentaria começar do zero? Buscaria ajuda? Choraria pelos cantos? Diógenes de Sinope escolheu uma quarta opção: mandar a sociedade à merda e se tornar a maior pedra no sapato dos ricos e poderosos. O começo da queda. Diógenes nasceu por volta de 412 ou 404 a.C., na cidade de Sinope, localizada na costa do Mar Negro, uma colônia grega onde o comércio e a política andavam de mãos dadas. Seu pai, Césias, era banqueiro, o que significa que Diógenes cresceu cercado pelo que ele depois passaria a desprezar: dinheiro, poder e a bajulação da elite. A vida dele seguia tranquila, até que um escândalo derrubou tudo. Césias, ou talvez o próprio Diógenes, se envolveu em um caso de falsificação de moeda. Os detalhes são nebulosos, mas o resultado foi claro. Diógenes foi expulso de Sinope, desonrado e sem nada além das roupas do corpo. Naquele momento, ele poderia ter tentado reconstruir sua vida como qualquer outro exilado, buscando outra cidade para se estabelecer e recuperar sua posição. Mas ele não queria mais jogar esse jogo. Para Diógenes, a sociedade já tinha se provado uma farsa, e ele estava pronto para jogar tudo isso no lixo. Chegada a Atenas, o nascimento do cínico. Sem rumo algum, Diógenes chegou a Atenas, que era a cidade mais intelectual e sofisticada da Grécia. Se ele ainda tinha alguma esperança de se encaixar, essa esperança morreu rápida. Ele observou os filósofos, os políticos, os artistas, todos cheios de pompa, palavras bonitas e hipocrisia. O que eles chamavam de civilização parecia mais um grande teatro onde todo mundo fingia ser o que não era. Foi então que ele encontrou Antístenes, um discípulo de Sócrates que defendia um estilo de vida radicalmente simples. Antístenes pregava que a verdadeira felicidade não vinha da riqueza, do status ou do luxo, mas sim da autossuficiência e do desprezo pelas convenções sociais. Isso caiu como uma bomba na cabeça do Diógenes. Dizem que Antístenes não queria discípulos e até tentou afastar o Diógenes com um cajado. Mas ele insistiu, ele queria aprender. Não ouvindo discursos em salões pomposos, cheios de riqueza, mas vivendo na prática o que Antístenes estava ensinando. Ele decidiu que se o mundo é um circo de falsidade, ele seria aquele que chutaria a lona e derrubaria aquela farsa toda. Foi aí que ele começou sua transformação. De filósofo a vagabundo, Diógenes levou os ensinamentos de Antístenes ao extremo. Enquanto os outros filósofos escreviam tratados e discutiam teorias, ele vivia suas ideias na pele, jogou fora tudo que não era essencial. Vestia trapos, mendigava comida e muitas das vezes ele dormia dentro de um barril que virou sua casa. Falando em um barril que virou sua casa, vocês já ouviram falar que, talvez por coincidência, apesar de não haver confirmação oficial, muitos apontam que o personagem do Roberto Gomes Bolanes, o Chaves, pode ter sido inspirado, consciente ou inconscientemente, no Diógenes. Ambos vivem em um barril, eles não ligam para posses materiais e desafiam o status com ironia e simplicidade. A diferença? O Chaves era mais inocente, enquanto Diógenes usava sua pobreza como uma arma filosófica para esfregar a hipocrisia da sociedade na cara das pessoas. Quando perguntavam por que ele vivia como um cachorro, ele respondia com outra pergunta: por que vocês vivem como escravos de coisas que não precisam? Diógenes não via sentido em regras sociais arbitrárias. Ele urinava e defecava em público, zombava de autoridades, questionava tudo e todos. Para ele, vergonha, status e riqueza, tudo isso era ilusão, e ele estava disposto a provar isso. Não com palavras bonitas, mas com ações chocantes. Ele não queria ser apenas mais um filósofo, ele queria ser um espelho que mostrava à sociedade o quanto ela era patética. Isso é só o começo. Vivendo como um cachorro. O que significa ser cínico de verdade? Diógenes não escolheu o estilo de vida cínico por moda ou por rebeldia passageira, não. Ele, desde o início, foi um cara que decidiu olhar a sociedade com olhos cravados no absurdo de nossas convenções. Se você acha que viver como um cachorro significa simplesmente rolar na lama ou latir para a lua, é porque você tá preso nas noções limitadas da normalidade. Para o Diógenes, ser cínico é abraçar o desapego radical, quebrar as regras impostas e, acima de tudo, mostrar que a verdadeira liberdade não tem nada a ver com dinheiro, status ou esses padrões sociais. Se liga na cena. Enquanto a maioria dos mortais se desespera em busca de bens materiais e aprovação alheia, Diógenes, como um cão sem coleira, vagava pelas ruas de Atenas com um olhar que dizia: não dou a mínima. Ele não se enrosca em etiquetas, discursos pomposos ou na busca inútil de reconhecimento. Cada gesto dele,
Cada atitude era um soco na cara da hipocrisia. E não estamos falando de meras palavras vazias. O homem demonstrava sua filosofia com atos ousados e muitas vezes escandalosos. Por exemplo, dizem que durante o dia Diógenes andava pelas ruas carregando uma lâmpada acesa, alegando estar à procura de um homem honesto. Não era um teatro, mas era uma crítica ácida à corrupção e à falsidade das pessoas. Se você pensar bem, caminhar com a lanterna em pleno dia é uma das maneiras mais irônicas de mostrar que, para ele, a honestidade era tão rara quanto a escuridão em pleno sol. Essa atitude, além de chocante, era um convite para todos nós questionarmos se realmente estamos vivendo com autenticidade. Ser cínico, nesse contexto, é aprender a dizer foda-se para aquilo que a sociedade tenta impor como valor absoluto. É perceber que a busca incessante por riqueza e status é uma ilusão criada para manter as massas acorrentadas. Diógenes também não poupava críticas ao comportamento humano. Ele era conhecido por fazer suas necessidades fisiológicas em público, um ato que para os padrões da civilização era ultrajante, mas que para ele simbolizava a rejeição e as convenções forçadas. Em vez de se envergonhar, ele usava esses momentos para expor a hipocrisia de uma sociedade que se envaidece com regras arbitrárias. Se a vida fosse medida pelo número de etiquetas que você usa, ele certamente teria sido o único sem nenhuma. Além disso, sua postura radical de viver sem nada era um chamado para que todos nós enxergássemos além das aparências. Enquanto os outros se perdiam em buscas incessantes por bens materiais, Diógenes mostrava que a verdadeira riqueza estava em ser fiel a si mesmo. Ele comparava a vida à de um cão, simples, direta e sem rodeios. Afinal, os cães não se importam com status. Eles vivem o presente, sem a necessidade de máscaras ou falsidades. Essa crítica aos valores impostos não era apenas teórica, mas se refletia em cada ação provocativa que ele praticava. Enfim, ser cínico de verdade para Diógenes era um manifesto de autenticidade e liberdade. Ao abraçar uma vida sem as correntes do materialismo e da aprovação social, ele nos convida a refletir sobre nossas próprias prioridades. Será que não estamos todos presos em uma rotina cheia de falsas necessidades? Será que não seria libertador descartar essas amarras e viver de forma mais verdadeira? Mesmo que isso signifique ser visto como um cão de guarda contra as convenções? Cada ato do Diógenes, da lâmpada em busca da honestidade, ou a resposta cortante para o Alexandre, até mesmo seus comportamentos chocantes em público, foi um recado para o mundo. A verdadeira felicidade não se encontra no acúmulo de bens ou na busca por reconhecimento, mas na ousadia de viver a vida do seu jeito, sem medo de ofender os poderosos. Essa é a essência de viver como um cachorro, sem se importar com as regras impostas. E é esse o legado que ele nos deixou. O troll supremo da filosofia, os confrontos lendários com Platão, Alexandre e a sociedade hipócrita. Diógenes era o cara que não sofria para agradar ninguém. Enquanto a maioria passava a vida tentando se encaixar num padrão absurdo de bom cidadão, ele vivia no limite, só ligando foda-se pra tudo. Se a vida fosse uma grande rede social, Diógenes seria aquele troll que não tem papas na língua e que adora cutucar a hipocrisia da galera. Vamos começar com o episódio clássico envolvendo Platão. Imagina a cena, Platão, todo metido como sempre, explicando suas ideias sobre o homem ideal. Para Platão, o ideal era uma espécie de molde, um ser perfeito que ele jurava existir apenas nas nuvens. Diógenes, com seu jeitão direto, não se conteve e perguntou basicamente: "E onde, seu Platão, eu posso ver esse homem perfeito?" É como se ele dissesse: vai se lascar com essa filosofia de papel. Esse tapa na cara da sofisticação não foi só um comentário de canto de rua, mas um recado direto para a sociedade que se perde em abstrações enquanto esquece de viver a realidade. Mas se esse lance com Platão já era polêmico, o encontro com Alexandre o Grande foi outro nível de audácia. Alexandre Todo-Poderoso se agachou para Diógenes, que estava lá, na sua simplicidade radical, curtindo o momento da sua maneira. O conquistador, querendo mostrar seu status, ofereceu ao filósofo qualquer coisa que ele quisesse, uma chance de ser admirado, de se sentir especial. E Diógenes, sem nem se importar com a grandiosidade do sujeito, simplesmente mandou: saia da minha luz. Sim, ele largou um toma essa que ecoou por toda a Atenas antiga. Essa resposta não foi apenas um insulto, foi uma declaração de independência contra qualquer forma de idolatria ao poder. Alexandre, que até hoje é lembrado como um dos maiores conquistadores, saiu com a sensação de que, naquele instante, o verdadeiro poder era o de não se importar com as convenções. E não parou por aí. Diógenes fez questão de ver como ninguém mais poderia, literalmente morando na rua, dormindo em um barril, e sim, fazendo o que precisava fazer em público, sem frescura. Enquanto os atenienses se preocupavam em manter as aparências e seguir rituais vazios, Diógenes mostrava que, no fundo,
Tudo não passava de uma grande farsa. Ele usava o choque como ferramenta para fazer as pessoas refletirem. Será que vale a pena viver preso a costumes que não tem nada a ver com a verdadeira essência da vida? Cada gesto, cada comentário era cuidadosamente orquestrado para expor a realidade nua e crua dos valores que a sociedade impunha. Ao invés de buscar aprovação, Diógenes buscava a liberdade. Aquela liberdade de ser autêntico, sem se importar se isso incomoda os poderosos ou os convencionais. Ele era o troll supremo, porque não tinha medo de provocar e de dizer o que pensava, sem amarras ou máscaras. No fim das contas, Diógenes nos mostra que, às vezes, o caminho para a liberdade passa por dar um belo foda-se para o que os outros chamam de certo. Ele não se preocupa em agradar, porque ele sabia que a verdadeira sabedoria está em viver conforme suas próprias regras, mesmo que isso signifique virar um motivo de escândalo para a sociedade que insiste em seguir padrões obsoletos. E é essa coragem, essa irreverência que faz dele, até hoje, o troll supremo da filosofia. Morte e legado. O que sobra quando você rejeita tudo? Como Diógenes morreu e por que ele ainda é relevante hoje? Depois de uma vida inteira mandando a sociedade e mostrando que ninguém precisava de luxo para ser livre, Diógenes finalmente encontrou o único destino que ninguém consegue evitar, a morte. Mas, como tudo em sua vida, até sua despedida foi envolta em lendas, sarcasmo e um tapa de realidade na cara da hipocrisia, morrendo do jeito mais Diógenes possível. A morte do Diógenes tem tantas versões que parece até história de pescador. Uns dizem que ele morreu de velhice, o que faz sentido, já que ele provavelmente viveu mais do que muita gente cheia de riquezas e preocupações desnecessárias. Outros contam que ele morreu segurando a respiração por vontade própria, como se dissesse, cansei dessa merda, já provei meu ponto, valeu, falou. Essa versão pode ser exagerada, mas combina perfeitamente com alguém que passou a vida mostrando que o corpo e as necessidades humanas não deviam ditar nossas vontades. Agora a versão mais zoada de todas, dizem que Diógenes morreu por causa de uma infecção depois de ser mordido por um cachorro. Seria poético, afinal ele se chamava o Cínico, do grego kínicos, que significa como um cachorro. Imagina só, o cara viveu como um vira-lata, latindo contra a sociedade e no final foi um cachorro que deu o golpe fatal. Se essa história for verdadeira, parece que até a própria vida quis deixar um último recado sarcástico no roteiro. O enterro, foda-se o enterro. Diógenes sempre deixou claro que não dava a mínima para o que fariam com seu corpo depois da morte. Perguntaram a ele como ele gostaria de ser enterrado, e ele, sem perder a oportunidade de trollar até depois de morto, respondeu algo como, me joguem aos lobos ou deixem meu corpo largado por aí. Que diferença faz? Eu não vou estar mais aqui para me importar. Esse desprezo pelo ritual da morte era mais um soco no estômago da sociedade, que gastava rios de dinheiro e tempo se preocupando com caixões de luxos e enterros cheios de cerimônia. Para ele, tudo isso era só mais uma farsa inútil. Claro que a cidade onde ele viveu não ia deixar um dos filósofos mais lendários simplesmente apodrecer na sarjeta. Acabaram erguendo uma estátua em sua homenagem, ironicamente transformando aquele que rejeitou todo tipo de status em um ícone imortal, o que prova mais uma vez que a sociedade adora idolatrar depois da morte aqueles que ela ignorou ou criticou em vida. Por que Diógenes ainda importa? Se Diógenes vivesse hoje, ele provavelmente estaria trollando políticos no Twitter, dormindo em um barril na praça da cidade e mandando influenciadores digitais pararem de ostentar uma vida de mentira. O que faz dele um homem ainda relevante hoje não é só sua irreverência, mas a mensagem que ele passou. Vivemos numa sociedade obcecada por status, dinheiro e aprovação dos outros. Mas, no fim das contas, tudo isso é uma grande ilusão. Ele mostrou que dá para viver feliz sem seguir as regras impostas pelos outros. Que a busca por mais e mais coisas só nos faz prisioneiros de uma vida ansiosa e sem sentido. Que no final, a única verdadeira liberdade está em não precisar de nada além do necessário para existir. Enquanto ainda houver gente preocupada com o que vão pensar, com o que devem possuir ou com a posição que ocupam, Diógenes continuará sendo um tapa de realidade ambulante. Lembrando que o segredo da vida pode estar exatamente no que todo mundo despreza. E assim, mais de 2000 anos depois, Diógenes segue imortal. Não porque quis, mas porque o sistema que ele desafiou nunca morreu. E sua filosofia continua sendo o remédio perfeito para uma sociedade obcecada com tudo, menos com o que realmente importa.